Bom dia, meus amores. Vim aqui falar um pouco sobre as paisagens transformadas pela natureza. Mas antes disso, vamos só relembrar, né, o que a gente viu no início do nosso capítulo, que vocês necessitam estudar para as avaliações de vocês, para o simulado, tá? A primeira coisa que a gente estudou foi como as paisagens são transformadas ao longo do tempo. Ok? Então, a transformação é uma das coisas que vai cair na provinha. A transformação das paisagens ao longo do tempo. Quem transforma essas paisagens, né? As paisagens elas podem ser modificadas de duas maneiras. Elas podem ser modificadas pela ação humana ou pela ação da natureza, ok? Mas a primeira coisa que a gente estudou foi a ação humana na natureza, nas paisagens, as modificações feitas na paisagem de um município, de uma região, através da ação humana, ok? Então, vocês vão lá relembrar tudo isso aí, tá, gente? Então, como é que as paisagens podem ser transformadas, né? O ser humano, ele vai construir, né? Casas, edifícios, indústrias, fábricas, lojas. Ele vai desmatar para poder produzir móveis, né? Então, a paisagem de município, ela pode ser modificada ao longo dos anos, né? O ser humano vai introduzir novos elementos na paisagem de uma cidade, né? Lembram que a gente falou em sala da nossa cidade, né? A Praça Matriz, como ela foi modificada ao longo dos anos, né? Então, tudo que aconteceu na transformação da nossa cidade foram transformações, né, feitas pelo ser humano, tá bom? Logo em seguida, gente, a gente estudou que as paisagens podem ser transformadas, né, pela ação humana, né? Logo em seguida, a gente vê como as paisagens podem ser modificadas ao longo dos anos. A gente estudou as paisagens modificadas pela ação do ser humano, ok? Exemplo disso, né? Desmatamento é uma ação humana que interfere na natureza, né? As queimadas também é uma ação humana que interfere na natureza. O aumento da população nas cidades, né? É uma ação humana interferindo na natureza, ok? E agora, por último, tá bom? A gente vai ver as paisagens que são transformadas pela natureza. A gente já viu brevemente lá na sala, mas aí a gente vai retomar de novo para vocês fazerem a realização do exercício de vocês, tá bom? O que são as paisagens que são transformadas pela natureza? As paisagens que são transformadas pela natureza, o próprio nome já está dizendo, elas vão ser transformadas por ações da própria natureza, por elementos da própria natureza. Assim como as paisagens que são transformadas pelo ser humano, elas são transformadas por ação humana na natureza. Então, as paisagens são transformadas pela natureza, serão transformadas por elementos da própria natureza, como a água da chuva, a água dos rios, a água dos mares e dos oceanos, o vento. Então, esses são exemplos de elementos que vão estar modificando a própria natureza. O vento, a água da chuva, a água dos rios, a água dos mares, a água dos oceanos. Então, são eles que vão agir e vão fazer transformações nas paisagens da natureza, ok? Então, são esses os elementos. Nessa imagem que vocês podem ver aí, gente, essa fotografia aí, ela mostra uma paisagem, tá bom? Lá dos Estados Unidos. E vocês podem observar aí, né, que tem uma formação rochosa esculpida pela ação, tá bom? Do vento. Nós temos aí que o agente de transformação dessa paisagem aí, tá bom? Foi o vento, ok? Essa paisagem aí é uma paisagem nos Estados Unidos, tá?
Nessa paisagem aí, nós temos a transformação, né? A própria natureza que agiu aí, fez uma formação, uma escultura, né? Esculpiu aí, né? Essa formação rochosa, formando assim um arco, né? Quem foi esse agente, né? Esse agente aí de transformação foi o vento, tá bom? Aí nós temos aqui essa segunda imagem, ó. Vocês podem ver que nós temos uma formação rochosa, né? E nessas formações rochosas, elas estão bem diferentes umas da outra. A gente tem uma formação rochosa com ali um furinho ao meio. A gente tem imperfeições nessas formações rochosas. Quem foi o agente transformador dessa paisagem? A água do mar, né? Então, o agente transformador, a água do mar foi batendo nessas formações rochosas e foi moldando essas rochas. Então, o agente transformador nessa imagem aí, nessa paisagem aí, foi a água do mar, ok? E nós temos aí, ó, essa terceira imagem também, ó. Vocês podem observar aí, nós temos formações rochosas. E nessas formações rochosas, a gente vai ver que está causado alguns, né? Alguns furos, né? Algumas perfurações dessa rocha. Quem foi o agente transformador, né? O agente transformador aí nessa imagem aí também foi a água, né? A água da praia, a água do mar, ok? E aqui a gente tem, né, mais uma imagem, também com a presença, né, da água, né, com a presença de elementos rochosos. Quando vocês podem observar toda uma modulação, né, da água, né, nessas formações rochosas. Então, novamente, o elemento transformador dessa paisagem foi a água do mar, ok? Então, bons estudos, façam a atividade, tá bom? Assim que terminar, me envie. Beijos.